Hoje nós vamos para a terceira mensagem dessa série chamada Família em Pé de Guerra. E hoje a mensagem vai ser direcionada aos pais. Confesso que das 5 mensagens que a gente vai trabalhar ao longo dessa série, essa para mim é a mais desafiadora, pelo fato de eu ainda não ser pai. Por conta disso, eu dobrei um pouco mais a questão de pesquisas. Eu fui buscar alguns psicólogos, alguns psiquiatras, psicopedagogos, educadores, enfim, eu corri um pouco mais atrás dessas coisas para tentar compensá-los pela minha falta de experiência nessa área. Mas para a gente começar a conversa de hoje, eu gostaria de ilustrar essa mensagem com uma historinha de um filho de um médico. E a história é mais ou menos o seguinte: o filho certa vez chegou para o seu pai e falou assim: pai, posso te fazer uma pergunta? E o pai então, que estava com o jornal na mão, sentado na sua poltrona, ele dá aquela baixadinha no jornal, olha por cima e diz: o que você quer? Pode fazer. O filho então responde: pai, eu gostaria de saber quanto que o senhor ganha. O pai então fecha o jornal, meio indignado com a pergunta, e fala assim: isso não é da sua conta, moleque. Por que você quer saber essas coisas? Aí, não, pai, eu só gostaria de saber. E o pai então responde: eu ganho R$100 por consulta. Por quê? Ele: não, por nada, pai. O senhor poderia me dar R$50? E aí o pai já explode e fala assim: você estava me perguntando só para você ganhar dinheiro para gastar com qualquer coisinha? Vá para o seu quarto e vai pensar um pouco a respeito da vida. E o menino então sai choramingando e vai para o quarto. O pai volta a abrir o seu jornal, continua a sua leitura, mas algo começa a remoer dentro dele. E sabe aquele peso de consciência? Ele deixa o jornal de lado, vai até o quarto e começa a conversar com seu filho e fala assim: filho, o pai está meio estressado com o dia de trabalho, mas eu gostaria de saber de você, por que você quer esse dinheiro? Está aqui, ó. E deu os R$50 para o filho. O filho pega aqueles R$50, levanta o travesseiro, começa a juntar algumas moedinhas, alguns trocadinhos. O pai já fica irritado de novo: você já tinha dinheiro aí, moleque? Ele: já. Ele: para que você quer isso? Ele pega todo aquele dinheiro, dá na mão do pai e fala assim: eu gostaria de comprar 1 hora do seu tempo. Seria possível que o senhor amanhã chegasse 1 hora mais cedo para que a gente pudesse jantar junto? O pai então fica meio abalado, abraça o seu filho e pede perdão para ele por causa de sua negligência como pai. Essa história eu estou contando para vocês apenas para ilustrar um princípio, que é mais ou menos o seguinte: não levando em conta a capacidade das nossas crianças, a capacidade dos nossos jovens, a questão é, o que eles têm feito com toda a sua capacidade? O que eu tenho visto é que muitas crianças e muitos jovens estão confusos emocionalmente, mentalmente, eles têm um desequilíbrio emocional, e muito disso se deve à falta de convívio com os pais, não só com o pai, mas com o pai e com a mãe. Prova disso é o que o psiquiatra Augusto Cury, um homem que já escreveu, que já teve mais de 16 milhões de livros vendidos, ele é um psiquiatra e palestrante conhecido internacionalmente. Ele diz o seguinte: nos dias de hoje, um jovem de 10 anos de idade tem mais informações do que tinha um imperador romano como Júlio César, que dominava o mundo de sua época. Ele continua: um jovem de 15 anos tem mais informações do que tinha Platão e Aristóteles, que influenciaram a história com suas ideias. E um jovem de 20 anos tem mais informações do que possuía o gênio Leonardo da Vinci. Qual é o problema disso aqui? Esses jovens são altamente capacitados, mas aí ele escreve:
Se os jovens de hoje têm tudo isso em seu cérebro, por que eles não constroem grandes ideias como aqueles brilhantes personagens da história? Eis uma grande questão. Para construir uma coisa, não basta ter muitos tijolos e pedras num terreno. É necessário organizá-los. É necessário ser um engenheiro da construção civil. Do mesmo modo, para construir novos conhecimentos, é preciso ser um engenheiro de ideias. Sim, nossos jovens têm muitas informações. Eles são treinados e capacitados para serem pessoas de alto nível. Eles são treinados e capacitados para passar em vestibular. Eles são treinados e capacitados para passar num concurso público. Qual é o problema? Eles não são treinados e capacitados na área emocional. Eles não são treinados e capacitados para receber não ao longo da vida, para serem contrariados no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente relacional. Eles não são treinados a lidar com as emoções num casamento. E por isso a gente vê pessoas com muito potencial, mas com pouco efeito prático. Pessoas brilhantes nas suas profissões, mas pessoas que são como uma casquinha de ovo. Parece ser sólido, mas você dá um toquezinho, ele se racha inteiro, ele se quebra com facilidade. Eu cheguei a uma conclusão. Grande parte desse mal acontece porque os pais estão tão interessados em preparar os seus filhos para o mercado de trabalho que se esquecem de prepará-los para a vida. E eu peguei um pouco desse pensamento do filósofo Philippe Pondé. Ele diz que o único valor que existe na sociedade pós-moderna é o valor de mercado. Todos os demais valores, toda a ética que antes existia, ela se diluiu. Hoje as pessoas só têm uma coisa em vista, que é o dinheiro, que é o sucesso pessoal, que é a realização a qualquer custo, mesmo que isso inclua pegar atalhos, mesmo que isso inclua abrir mão de alguns princípios. Porque o lema da nossa sociedade é: seja feliz a qualquer custo. Você vem em primeiro lugar. As demais coisas, as demais pessoas, elas só são degraus para que você pise em cima e para que você esteja em evidência. E, segundo a psicopedagoga Isabel Parolin, além de psicopedagoga, ela é professora numa pós-graduação, ela também é palestrante nacional. Ela afirma o seguinte: a base da construção do ser humano é a família, que em meio às redes relacionais que estabelecem com a criança, vai humanizando e organizando modelos de comportamento. Ou seja, através do referencial familiar é que essa pessoa aprende a tratar o amiguinho, é vendo os pais que ela aprende a tratar o seu semelhante, é vendo a honestidade, é vendo o respeito, é vendo o amor familiar que essas crianças aprendem o que é respeito, o que é amor, o que é dedicação. Sem um referencial humano, um ser humano se torna um bicho. Sem um referencial humano, o ser humano perde a sua humanidade, se torna um animal, se torna qualquer tipo de coisa. E segundo essa psicopedagoga, o relacionamento familiar é a base para se construir um ser humano saudável. Ainda segundo ela afirma o seguinte: deparamo-nos com uma sociedade que vive a sensação de que nada é perene e que tudo está em processo de mudança. Essa sensação de transitoriedade gerou o que Eurique Rojas chamou de o homem light. O homem que está descompromissado com posições, ideologias e papéis, e para quem tudo pode ser e tudo vale. Ou seja, se a gente for seguir
a cosmovisão dominante na atualidade, a gente se depara com um relativismo existencial. Tudo é válido. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. O que faz bem para você é o que importa. A gente não precisa mais rotular relacionamentos. Por que a gente deve institucionalizar as coisas? Para que casar? Para que constituir família? Para que definir papéis na sociedade? Para que saber se o menininho é menininho e se a menininha é menininha? Vamos deixando, as coisas acontecem naturalmente. Cada ser humano tem dentro de si os seus ideais e as suas escolhas. Meu amigo, ser humano é o único ser sem instinto. Ele aprende por associação, ele aprende por referencial. E se o homem é light, se esse cara não tem mais ideologias, se esse cara não tem um papel definido de quem ele é, para onde ele quer chegar, quais são os objetivos que ele tem para a sua família? Segundo a Isabel Parolin, a família light é consequência do homem light. É uma família em que os papéis parentais não estão definidos. E, em princípio, tudo pode. E aqui, alguém vai poder falar assim, essa mulher ela tem uma moral cristã. Não. Aqui a gente não está discutindo a religião dessa mulher. Aqui a gente está discutindo princípios de psicopedagogia, ok? E ela está falando que para um crescimento saudável de uma criança, é preciso ter papéis bem definidos. Não esse princípio de tudo pode. E ela continua, a família, ela se preocupa em trabalhar e em buscar o ter e não o ser. O ser, ele fica em segundo plano. E vocês já repararam como que a gente é treinado para viver essas coisas? Eu lembro que minha mãe falava assim, eu crio filho para o mundo. Meu filho tem que aprender. Se ele apanhar na rua e chegar em casa chorando, ele vai apanhar dentro de casa também. Porque meu filho tem que aprender a bater. Tem que aprender a sempre sair por cima. E aí você imagina, eu com esse físico de fisiculturista, eu apanhava e tinha que ficar calado ainda por cima, né? Porque quando está em casa apanhava 2 vezes. O negócio é, a gente aprende desde pequenininho que a gente precisa ser independente, que a gente precisa suplantar as outras pessoas, que a gente precisa passar por cima de tudo e de todos. Só que a gente não é treinado. E detalhe, nos dias atuais, os pais criam um filho dentro de uma redoma tão grande que eles crescem com a síndrome da predestinação do sucesso. Eu nasci para o sucesso. A minha vida vai ser as postagens de Facebook, onde eu estou nos melhores lugares, eu estou sempre sorrindo, eu estou sempre bem acompanhado, eu nunca tiro uma foto chorando. Essas crianças, esses adolescentes e a minha geração foi criada com a síndrome da predestinação do sucesso. O cosmo coopera para o meu sucesso. O cosmo coopera para que eu chegue ao topo. O problema é, quem está no topo já teve muitos tropeços. Quem está no topo já quebrou a cara muitas vezes. Quem conseguiu vencer na vida, para vencer, precisou passar por muitos desafios, precisou passar por muitas frustrações. E existe uma pesquisa norte-americana que diz que 70% dos empreendedores que não têm uma base ética, eles crescem muito rápido, mas terminam a sua vida totalmente frustrados. Sabe por quê? Porque eles foram criados para ter, mas eles nunca foram criados para ser alguém. Ele foi criado com um único objetivo: eu preciso ganhar. Eu preciso conquistar. Mas eles não aprenderam a dar bom dia, eles não aprenderam a ser gentil, eles não aprenderam a tratar bem seu semelhante, eles não aprenderam a ajudar as pessoas,
Eles foram criados para ter, eles não foram criados para ser alguém. Nessa família, não há desentendimentos. Sabe por quê? Pois os pais atendem, tão logo seja possível, o desejo de seus filhos. E só conversam o necessário. Os filhos reinam e seus pais trabalham incansavelmente para manter esse reinado. Existe uma inversão de valores. E aqui eu posso falar um pouquinho, porque eu trabalhei durante 3 anos com adolescentes. E o que todos eles reclamavam é: meu pai me dá tudo. E eu trabalhei com pessoas muito bem-sucedidas. Filhos que não iam em acampamento de carnaval da igreja porque estavam viajando, estavam no Canadá, estavam na Suíça, ou estavam velejando com os pais em Madagascar. Era mais ou menos esse o público que eu trabalhava. Então, eram pessoas que tinham tudo. Os pais davam de tudo, só não dava a sua presença. Eram crianças extremamente mimadas, adolescentes extremamente mimados. Eu não sei se vocês já repararam, mas você já parou para observar as propagandas de carro de hoje em dia? Os carros, as propagandas não focam mais no homem nem na mulher. Sabe por quê? Porque quem escolhe carro na casa são os filhos. Então a propaganda sempre tem um menininho falando: papai, o carro é esse. Porque no ambiente familiar, quem manda são os filhos. Quem dita a rotina da casa são os filhos. Quem fala: papai, nós vamos para cá, ou papai, nós vamos para lá, mamãe, nós vamos para cá, mamãe, nós vamos para lá, são as crianças. E parece que os pais se tornaram mordomos dos filhos. Os pais simplesmente obedecem a tudo que os filhos falam. Agora, a solução, segundo Isabel Parolin, deve ressurgir uma nova família a partir de valores indispensáveis ao convívio humano. Para as nossas crianças, o futuro depende de um hoje saudavelmente vivido e eticamente estruturado. O contexto familiar permissivo, sem regras, sem autoridade, com os pais sendo os amigões, ao invés de pais, no sentido educacional, torna as nossas crianças inseguras e sem autonomia e maturidade para aprender a viver adequadamente. Segundo o que essa mulher está dizendo, a solução é retomar princípios éticos. Mas se Nietzsche está certo e o homem matou Deus, qual é a ética? Qual é o referencial de moral? Se Deus não é mais o alicerce da família, se Deus não é mais o alicerce dos relacionamentos, o que é? O século XX já provou que a ciência e tecnologia não é o referencial, não deve ser o referencial. Prova disso, Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. A tecnologia não pode ser. A pós-modernidade fala que é o indivíduo, que você é o centro de tudo, que você é o referencial. Conversa com uma pessoa que vive assim. Você não aguenta ficar 5 minutos perto dela. Tudo dela é melhor, o jeito que ela pensa é melhor, o jeito que ela age é melhor. Essa pessoa é insuportável. Essa pessoa é daquela musiquinha, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Essa pessoa, a si mesmo se basta. Essa pessoa é aquela pessoa que vai chegar no final da vida sozinha. E ela, quando chegar no final da sua vida, ela vai chegar à seguinte conclusão: devia ter feito um monte de coisas. Ela vai chegar no final da sua vida cantando epitáfio, frustrada com as suas realizações. Agora, se Deus é o referencial da família, a gente precisa voltar às Escrituras e entender o que Ele tem de conselhos para a família. E eu gostaria de ler então com vocês Provérbios 22, porque ele mostra conselhos bíblicos aos pais. E ele diz assim:
Mostre a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando eles forem velhos, eles não se perderão. Eu vou ler mais uma vez. Mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. O que esse texto aqui, no português, deixa passar é o seguinte: para nós, o mostre a direção é apontar o caminho. É como se fosse um balcão de informações. É por ali. Mas aqui não tem a ver com um balcão de informações. Aqui tem mais a ver com um guia turístico. Me segue e eu vou te mostrar o caminho. Aqui tem a ver com aquilo que diz Deuteronômio 6,6, que é: ensina o teu filho enquanto estiver deitado, enquanto estiver em pé, enquanto estiver sentado. Ou seja, tem muito a ver com caminhar junto, ensinar não só o caminho, mas ensinar no caminho. Tem tudo a ver com imitação, com andar junto. A imitação é a melhor forma de aprendizado. Qual que é o problema disso? A sociedade atual, ela diz: você deve inovar, você deve fazer acontecer, você precisa criar a roda todos os dias. Só que quando a gente olha para trás, a gente vê que o conceito de ensino, o conceito de aprendizagem, ele tem tudo a ver com imitação. E a palavra grega para esse sistema de ensino é uma palavra chamada paracaléu, que tem a conotação de andar junto, aprender enquanto caminha com. E duas pessoas do passado utilizaram esse método. Essas duas pessoas são Aristóteles e um serzinho chamado Jesus Cristo. Esses dois caminharam dessa forma, ensinando enquanto se caminha, aprendendo enquanto se caminha. Enquanto se caminha, lança-se perguntas de aprendizagem. Entre esses dois, deixa eu contar um pouquinho a respeito desse homem. Jesus, ele nos ensinou através do exemplo. Ele chamou 12 pessoas totalmente aleatórias, 12 pessoas que a sociedade colocava como indignas. E ele convida essas pessoas a caminharem com ele. Lembra do conceito de imitação? Um rabino, quando chamava um aprendiz para caminhar junto, ele está falando assim: você pode ser exatamente como eu sou. Você pode fazer as mesmas coisas que eu faço. É por isso que em João, no capítulo 15, Jesus fala assim: eu não chamo vocês de servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto eu faço, eu dou a vocês a conhecer. E ainda em João 15, Jesus diz assim: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Sabe o que Jesus está falando com isso aqui? Ele está falando assim: a forma como eu vivi, vocês podem viver. Eu amei vocês, que são pecadores, que pisam na bola, que vira e mexe, coloca os pés pelas mãos. Muitos de vocês vão me abandonar, muitos de vocês vão desistir ao longo do caminho, alguns de vocês não vão nem crer nas minhas palavras, mas ainda assim eu amei vocês. E mais do que isso, eu morri por vocês, pessoas pecadoras. Sabe por quê? Para dar a possibilidade de vocês se reconectarem com o Pai de vocês, que é Deus. Só através de mim, Jesus Cristo, é que vocês podem se reconectar com o Pai. Jesus foi o maior exemplo de abnegação, de entrega, de amor. Seu pai e sua mãe nunca vão te amar como Jesus Cristo te amou. O seu marido, a sua esposa, nunca vão te amar como Jesus Cristo te amou. Os teus filhos nunca vão te amar
como Jesus Cristo te amou. O amor dele é além da conta. E sabe o que é interessante? O conceito de imitação. Ele nos convida a sermos seus imitadores, a fazermos aquilo que ele fez, a amar como ele amou, entendendo que todo o amor é derivado dele. Trazendo isso para o conceito de família, pais, não adianta vocês pensarem que se vocês falarem, não diga palavrão, e vocês falarem, o teu filho vai falar assim, não, meu pai disse, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não existe isso na realidade. Pessoas não seguem palavras, pessoas seguem pessoas. Então, o teu filho vai te imitar em tudo que você faz. Pode ser que na juventude ele seja o oposto de você, mas existe uma pesquisa que na juventude os filhos eles tendem a ser contra o que eles aprenderam, mas quando eles chegam na idade adulta, eles se tornam exatamente o que os pais eram. Então você que é jovem e acha que eu vou fazer tudo diferente do meu pai e da minha mãe, besteira. Você vai se tornar exatamente como seu pai e sua mãe são. Pode ser que você aprenda algumas coisas no caminho e alguns defeitos você acabe se recuperando. Mas de modo geral, você vai ser tal pai, tal filho. Por isso, pai, preste atenção. Reserve tempo para o seu filho. Seja presente na vida do teu filho, na vida da tua filha. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eles vão embora. E aí você vai ficar se remoendo com a casa vazia, falando assim, eu devia ter dado mais atenção. Eu devia ter trabalhado um pouquinho menos e me concentrado um pouco mais na vida do meu filho. Segundo, ouça com atenção e paciência. Sabe por quê? Porque o teu filho vai te contar uma coisa. Você vai lá e poda ele. Ele vai te contar de novo. Você fica irado com ele, você o disciplina. Teu filho nunca mais vai te contar nada. Aí sabe quem vai ser o confidente dele? O amiguinho e a amiguinha da escola. Sabe quem vai ser a confidente dela? Aquele carinha de boné de aba reta, torcedor do Corinthians. Ou seja, não vai prestar para a educação do teu filho. Não vai prestar para a educação da tua filha. Então, pais, sejam o confidente dos teus filhos. Ouça com atenção, com paciência. Mesmo que, quando ela estiver te contando uma coisinha, você querer esganar, respira fundo. Fala, é melhor contar para mim que contar para os outros. Outra coisa, discipline e elogie. Aqui eu corro o risco de perder um pouquinho vocês, mas ok. A tendência da atualidade, o que tem dito por aí, é que você não deve dar umas palmadas no teu filho. Eu discordo. Eu prefiro seguir o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala assim, aquele que retém a vara é tolo. Com isso, preste muita atenção. Eu não estou dizendo que você deve espancar o seu filho para ensinar ele alguma coisa. O que eu estou dizendo é, às vezes, um tapinha não dói. Porque se você não der o tapinha, ela vai cantar essa musiquinha mais para frente. Então é melhor você dar o tapinha. É melhor você ensinar. Às vezes um bom castigo resolve. E gente, quem aqui que nunca apanhou? Eu apanhei e não sou traumatizado com isso. A disciplina no momento certo é necessária. Mas elogios também são fundamentais. Tem pai e mãe que nunca elogia seus filhos. Eu lembro que eu chegava em casa, eu tirava 10, e a minha mãe me respondia assim, não faz mais que sua obrigação. Aquilo trazia um ódio dentro de mim. Então, pais, elogie os seus filhos. Elogie a sua filha. Senão vai chegar alguém e vai trazer uns elogios
ela vai ser uma presa fácil, ele vai ser uma presa fácil. Outra coisa, ame e respeite a sua esposa. Sabe por quê? Teu filho está vendo, tua filha está vendo. E a maneira como você trata a sua mulher é a maneira como ele vai tratar o cônjuge dele. É a maneira como ela vai olhar para a figura masculina. Então, pais, ame e respeitem as suas esposas. E por fim, para os pais, ensine seus filhos a amar a Deus. Eu vejo muitos pais falando assim, eu quero que meu filho vá para a igreja. Ele vai sozinho, né? Eu quero que meu filho tenha um lugar para ele poder aprender de Deus. Você acha que uma horinha aqui vai resolver? Teu filho vai se tornar santo, 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 porque ele tem uma horinha no domingo. E durante a semana você não fala nada de Deus para ele. Durante a semana você passou a semana inteira sem mencionar o nome de Deus. Ele não vai aprender. Ensina o seu filho a amar a Deus, amando a Deus, orando, meditando, convidando o seu filho para orar e meditar com você. Agora para as mamães. Mãe, demonstre amor através do afeto. O pai é a figura que o filho e a filha admira, mas a mãe é que traz o aconchego, é que dá carinho, é que dá orientação. Mãe, não prive o teu filho de um abraço, não prive a tua filha de um abraço, falando assim, eu não recebi isso dos meus pais. Isso é uma injustiça que você está fazendo com eles. Você não recebeu amor, carinho do teu pai e da tua mãe, mas você recebeu amor e carinho de Deus. O filho dele morreu por você. Nada menos que isso é de responsabilidade sua. Ame os teus filhos e demonstre amor. Não só diga que ama, mas demonstre afeto. Segundo, fortaleça as suas emoções. Cuide da área mental, da área intelectual, da espiritualidade do teu filho. Ensine ele. Quer ver um exemplo aqui? Eu não sei se eu estou me alongando demais, mas só um minuto. Quando o teu filho chega da escola e tirou uma nota baixa, a tendência das mães de hoje em dia, eu não sei o que acontece. A culpa é da diretora, a culpa é da professora, a culpa é da escola. Quando a menininha chega chorando que o outro me mordeu. O filho do outro é um demônio. É a má companhia. Mas coloque o se aí, vai. E se for o seu filho? A má companhia. E se for o seu filho que antes mordeu antes de tomar um tapinha? E se é o seu filho que fica dormindo na sala de aula e depois coloca a culpa nos professores? E se é o seu filho que é um irresponsável? Será que a culpa é da escola? Será que o teu filho, tua filha não tem responsabilidade nenhuma? Toda vez que você superprotege o teu filho, você não está cuidando das emoções dele. Então, ele perdeu na corridinha, ensine a ele a lidar com a perda. Ele tirou nota baixa, ensine a ele a superação. Se ele não está conseguindo ir bem, ensine a ele perseverança. Ensine o seu filho a lidar com frustrações, a lidar com sofrimento, a lidar com dor. Sabe por quê? Porque a vida é repleta de sofrimento e dor. E se você criar teu filho numa redoma, o primeiro não que ele ouvir no trabalho, ele vai embora. A primeira briga conjugal, ele vai largar a esposa, ela vai largar o marido. Ensine seus filhos a serem homens e mulheres. Terceiro, discipline e cuide. Cabe a vocês, mães, também disciplinar. Mas cabe a vocês, mães, também cuidar. A se manter presente. Quarto, respeite e honre seu marido. Se você desrespeita o seu marido em público, você vai estar tirando toda a autoridade dele perante as outras pessoas. E você vai estar tirando a autoridade dele no lar.
Os teus filhos vão crescer achando que o pai é um banana. Os seus amigos vão olhar e falar assim, esse cara não presta, esse cara é um zero à esquerda. Então, mulheres, aprendam a segurar a boca, respeite e honre os seus maridos. Quinto, ensine seus filhos a amar a Deus. Mães, vocês ensinam um monte de coisa para os filhos. Ensine eles também a amar a Deus, amando a Deus, buscando a Deus. O que você está ensinando para os teus filhos? Para a gente finalizar, conselhos bíblicos ao casal. Primeiro, evite brigar na frente dos seus filhos. Não faça isso. Se você fica brigando constantemente na frente dos seus filhos, eles vão começar a achar que isso é normal. E quando eles casarem, eles vão fazer isso também. E se você não consegue se controlar em brigar na frente dos outros, em brigar na frente dos seus filhos, você acha que os seus filhos vão fazer diferente? Você acha que os seus filhos vão se comportar de forma diferente de você? Por quê? Segundo, falem a mesma língua. Gente, como que isso é comum na casa? A criança chega para o pai e fala, pai, posso fazer tal coisa? O pai, não. Ela vai na mãe. A gente acha que criança é ingênua. A gente esquece que todo ser humano nasce pecador. Como pecadorzinho, o bebezinho já faz birra, não quer comer. Ele já chora por puro prazer de chorar. Ele já quer ser o centro das atenções. Então o filho, quando ele chega e pede uma coisa para a mãe diz não, ele vai para o pai. Quando ele não consegue barganhar com o pai, ele volta para a mãe. Eu lembro de uma coisa, minha mãe me deixava de castigo direto. Eu era arteiro, muito arteiro. Mas eu lembro de uma coisa, quando minha mãe estava conversando com alguém, se eu chegasse e pedisse qualquer coisa para ela, ela fazia assim, Então, eu estava de castigo. Eu esperava. Minha mãe começou uma conversa, eu corria para ela e falava, mãe, posso ir na casa de um amigo? Eu ia. Quando eu voltava, ela, eu não falei para você que você não podia sair. Eu, não, mãe. Pode perguntar para fulano. Eu falei, posso ir? Você disse, Até que ela me proibiu de pedir as coisas quando ela estivesse conversando com alguém. Mas até ela ver isso, foi uma boa jornada muito frutífera. Se vocês discordam de alguma coisa entre casal, conversem. Depois que vocês chegarem numa conclusão, passe essa conclusão para o filho de vocês. Se o teu filho foi perguntar para você, vai lá e pergunta, mas o que o pai disse, ou o que a mãe disse? Tomem a decisão em conjunto. Falem a mesma língua. Terceiro, cultivem o amor na frente dos filhos. Eles são fruto do amor de vocês. Se vocês não cultivarem amor na frente do filho, demonstrar amor, eles não vão entender o que é amar. Eles não vão saber como demonstrar amor. Quarto, lutem pelo seu casamento. A tendência dessa geração individualista é, primeira crise, brigar, separar. Qual que é a razão dessa separação? Incompatibilidade. Eu nunca vi alguém que é compatível com o outro. Sinceramente, eu só vejo pessoas imperfeitas, incompatíveis, com um monte de falha de caráter. Se você achar uma pessoa extremamente compatível com você, que não tem uma vírgula para você falar dela, eu caso com essa pessoa. É a pessoa maravilhosa. Não existe. Então, lute pelo seu casamento. Lute por essa pessoa imperfeita que está do seu lado. Porque ela pensa a mesma coisa de você e está lutando por você. Por fim, meditem juntos e orem em família. Tira um tempo para você orar com a sua esposa e seus filhos. Tira um tempo para vocês lerem a Bíblia juntos. Dedique-se nisso.
Isso é extremamente importante. Não terceirize a educação espiritual dos teus filhos. Pode ser que ela não seja compatível com a sua. E para terminar, eu quero trazer uma colocação do The State of Our Unions. Desculpa aí o inglês. O que é esse livro? Esse é um livro anual que monitora a saúde atual do matrimônio e da vida familiar na América, nos Estados Unidos. E essa é uma publicação conjunta do Projeto de Casamento Nacional da Universidade da Virgínia e do Centro de Casamento e Família do Instituto de Valores Norte-Americanos. Ou seja, é algo de muito peso que é publicado todo ano. Olha o que esse livro diz sobre a família. Filhos que crescem numa família em que os pais são casados e estão presentes têm experiências de vida 2 a 3 vezes mais positivas que os filhos de lares desfeitos. Em outras palavras, a educação emocional dos teus filhos depende diretamente de como você lida com o seu casamento. Se você é separado, se você casou novamente, eu sou filho de um relacionamento de carnaval. Não deu muito certo, dá para ver. Mas são coisas da vida. Se você já errou, pede perdão pelos seus erros, bola para frente, pede graça para Deus para lidar com essa fase da sua vida. Mas se você é casado, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, por vocês e pelo filho de vocês. E eu quero terminar. Quanto tempo você passa com seu filho? Quanto tempo você passa junto com seu filho? Segunda pergunta. Você tem sido um exemplo para ele? E com isso não estou falando que você tem que ser uma pessoa perfeita. Mas quando você erra, você pede perdão? Quando você erra, você reconhece seus erros? Você tem coragem de pedir perdão para os seus filhos? Terceiro, você coloca limites e dita rotina na casa? Ou quem faz isso são seus filhos? Se são seus filhos, você está com um problema. Porque com certeza eles vão ser pessoas extremamente mimadas e vão entrar num relacionamento. E, gente, para consertar pessoas assim leva tempo. É difícil. Quem vai sofrer é quem casar com ele, quem casar com ela. E por fim, não esqueça de ensinar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior legado que você pode deixar para eles. Escuta e guarda isso. O maior legado que você pode deixar para o teu filho não é o dinheiro que você tem, não é uma boa educação. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é amar a Deus sobre todas as coisas. Se ele tiver isso, se ele amar a Deus sobre todas as coisas, o seu dinheiro pode falhar, ele vai ter um alicerce firme. Você pode faltar a ele em algum momento, ele vai continuar mantendo um alicerce firme. Ele pode ter ou não um bom emprego, porque hoje em dia a gente vê aí pessoas com mestrado, doutorado, pós-doc, que estão passando por condições financeiras difíceis, por conta do cenário atual. Mas se ele tiver Deus, independente da situação dele, ele vai continuar tendo um alicerce firme.